Fala pessoal, tudo certo? Olha só, essa aula aqui, ela é uma introdução, ela é um grande resumo do que é o fator acidentário de prevenção e o que é o financiamento da aposentadoria especial. Qual é que é o intuito dessa aula? Para quem vai participar do evento SAT aplicado no dia 29, dia 30 de novembro agora, já chegar no evento entendendo o que é o FAP e o que é o financiamento da aposentadoria especial. Para vocês conseguirem, quando a gente fizer o exercício aplicado, obviamente que eu vou explicar, vou fazer uma introdução antes, mas prestando atenção nessa aula aqui, vocês já vão chegar sabendo como é que é a mecânica da coisa, beleza? E aí quando a gente fizer a análise lá da empresa com 200 empregados, que eu vou levar uma situação hipotética para a gente analisar juntos, na primeira noite sobre o fator acidentário de prevenção e na segunda noite sobre o financiamento da aposentadoria especial, vocês já vão saber a partir dessa aula aqui, vocês vão já saber o que é uma coisa e o que é a outra, beleza? Então eu vou começar agora, pode ser que esse vídeo fique um pouquinho extenso, mas não é um videozinho de TikTok, tá? É uma aula, então é uma aula sobre tributação sobre a folha de pagamento em função dos resultados da segurança do trabalho. E alerto vocês que esse contexto vai ser o mais valorizado dentro da segurança do trabalho a partir do E-Social, porque INR, a parte mais operacional, a gente tem centenas de milhares de profissionais que tratam esse tema, é o que a segurança do trabalho basicamente tem feito nas últimas décadas, e essa nova demanda a partir do E-Social de cuidados com as informações, com o real gerenciamento de riscos, para evitar o aumento de tributos sobre a folha de pagamento, ou seja, que envolve muito dinheiro das empresas, essa demanda sim as empresas vão precisar cada vez mais profissionais que tratem dela. E hoje nós temos infelizmente muito poucos que têm esse viés dentro da segurança do trabalho, beleza? Então eu vou começar explicando o que é o FAP, o fator acidentário de prevenção. Antes de explicar o fator, a gente tem que entender que esse fator, ele aumenta ou diminui uma alíquota de um tributo, tá? O que é uma alíquota? É um percentual que é aplicado sobre alguma coisa e a empresa tem que gerar uma guia de pagamento e pagar, tá? Isso é um imposto, é um tributo que a empresa paga, tá? Então, que tributo é esse, pessoal? Para fins do INSS, né, que a gente precisa ter esse seguro junto à Previdência Social, veiculado aí a partir do INSS, tá? Então, para a empresa obter esse seguro para os seus funcionários, o que cobre esse seguro? Aposentadorias, incapacidade temporária, auxílio reclusão e um monte de coisa, tá? O INSS, então, com as contribuições dele, ele cobre quando a empresa não tem a obrigatoriedade de cobrir o salário ou rendimento daquela pessoa após um período de carência ali. Então, quando a pessoa se machuca ou a pessoa fica doente, por exemplo, sei lá, a pessoa teve que fazer uma cirurgia de hérnia, ela não vai se recuperar em 15 dias. Os primeiros 15 a empresa paga, depois do 16º dia, essa pessoa aciona o seguro junto à Previdência Social, né? E quem passa a pagar o salário dessa pessoa é o INSS, tá? Entre outros benefícios que ele também cobre, que não são relacionados aos riscos ambientais, como a hérnia, por exemplo. Se não tiver relação com o trabalho, o INSS também vai cobrir esse benefício, também vai pagar o salário dessa pessoa durante a sua recuperação, que a empresa aciona o seguro, o INSS, que é o seguro, paga. Da mesma forma como quando alguém bate o carro e tem seguro, a seguradora dá um carro reserva, cobre o gasto, etc. Por isso que a pessoa pagava, então, o seu seguro junto à seguradora. A lógica de seguro é a mesma, tá? E quanto que custa para contratar esse seguro? Ele é calculado sobre a folha de pagamento da empresa. Então, todo mês, a empresa recolhe uma alíquota sobre a sua folha de pagamento, sobre a remuneração, na verdade, não é folha de pagamento total, que tem impostos junto, tá? É sobre a remuneração que é paga aos seus trabalhadores. Um exemplo aqui, tá? Imagina uma metalúrgica de 200 funcionários, que é o nosso caso hipotético, inclusive, né? Vai ter uma massa salarial lá, vai ter a remuneração total de R$500 mil, tá? Imagina que é uma média de 2.500 o salário do pessoal da metalúrgica, então ela vai ter R$500 mil todo mês que ela vai ter que pagar para os seus empregados. Sobre este valor de R$500 mil, ela vai recolher ou 1%, no caso da metalúrgica é 3%, tá? Mas, hipoteticamente, qualquer ramo de negócio, qualquer KNAI de empresa, qualquer segmento econômico, dependendo do KNAI da empresa, vai ser classificado o grau de risco, se é leve, moderado ou grave, e se for leve, moderado ou grave, vai ser determinada a alíquota, que vai ser de 1%, 2% ou 3%, tá? Metalúrgica, por exemplo, é 3%. Então, ou ela vai recolher 1%, se for um segmento econômico de grau de risco leve, ou 2% se for um grau de risco moderado, como são atividades administrativas, por exemplo, tá? Ou 3% se for um grau de risco
grave, então que é o caso de uma metalúrgica, como eu estou dando o exemplo aqui. Então, essa metalúrgica que tem 500 mil reais de remuneração que ela paga todo mês ela vai recolher 3% sobre esses 500 mil reais. 3% sobre 500 mil reais, a minha calculadora sumiu, mas é esse valor aí que vocês calcularam, tá? Então seria 15 mil reais por mês, certo? Então esses 15 mil reais é padrão. A metalúrgica A e a metalúrgica B vão recolher os 3% sobre os 500 mil da sua remuneração. Agora, se esse seguro ele tem o intuito de financiar quando a pessoa se acidenta e vai ao INSS, é justo as duas metalúrgicas vizinhas, uma que manda 10, 15, 20 pessoas por ano para o INSS e a outra que faz uma boa gestão de segurança e não manda ninguém, não gera custo para a seguradora, não gera custo para o Estado, né, que o dinheiro é nosso, mas a seguradora estatal, é justo que os dois paguem o mesmo preço de seguro? Não. E é aí que entra o FAP, o Fator Acidentário de Prevenção. O que o FAP faz com essa alíquota de 3% aqui do nosso exemplo, tá? O FAP, ele aumenta ou ele diminui essa porcentagem, essa alíquota. Como é que funciona isso? Quanto mais benefícios a empresa gera em função de acidente de trabalho, lembrando que doença do trabalho, tudo é considerado acidente de trabalho pela legislação. Então, quando eu falo acidente, entendam doenças do trabalho também, tá? Ou situações equiparadas, como, por exemplo, estava fazendo um curso numa viagem e me acidentei na viagem. Isso também é equiparado a um acidente de trabalho e enquadra também nesse tipo de benefício acidentário, tá? Voltando, quanto mais a empresa gera benefícios junto ao INSS, e vejam bem, não é a CAT por si só, é o benefício, pode ter CAT de 10 dias, essa CAT não vai mudar nada no tributo da empresa, tá? Agora, quando passa por benefício depois do 15º dia e entra em benefício junto ao INSS após a perícia com o médico do INSS, e esse motivo do afastamento é um acidente de trabalho, quanto mais isso acontece, o FAP da empresa vai aumentando e ele multiplica, então, essa alíquota do GILDRAT, que é essa alíquota que eu estava explicando antes, de 1%, 2% ou 3%, ok? Então, imagina que a empresa tem muito acidente e vai aumentando. Qual é que é o range, qual é que é a variação desse FAP? Ele pode variar de 0,5, que é o mínimo, e podendo chegar até 2. Então, vejam bem, se eu tenho uma alíquota multiplicada num valor entre 0,5 e 2, tá? Se eu tenho mínimo, o que é o mínimo? Eu não tive ninguém acidentado, não mandei ninguém para o INSS. O meu FAP, por definição, vai ser 0,5. Se eu multiplico essa alíquota de 3% por 0,5 porque eu não mandei ninguém para o INSS, o que acontece com esses 3%? Fazem na calculadora. 3 vezes 0,5. Vocês vão ver que esses 3% eles caem para 1,5. Porque multiplicar alguma coisa por 0,5 é cortar pela metade. 0,5 é 50% matematicamente. Então vejam bem, aquela empresa que pagaria 15 mil reais por mês, em função da segurança do trabalho, ter feito seu trabalho direitinho, ter feito um bom gerenciamento de riscos, não gerou nenhum acidente mais grave que necessitou de benefícios, então esses 3% vai reduzir para 1,5%. Ou seja, aqueles 15 mil que a empresa recolheria todo mês vai cair para 7.500 reais. E vocês vão poder afirmar, olha empresa, todo mês nós estamos tendo uma economia de R$ 7.500 porque o nosso gerenciamento de riscos funcionou e nós conseguimos bater o FAP 0,5. 7.500 por mês, por ano aí vai dar mais de 100 mil. Em 5 aninhos aí dá R$500 mil de economia, só pelo bom gerenciamento de riscos numa empresa de 200 funcionários, que não é tão grande assim. Aí vem a pergunta, né? Quanto que a empresa está nos pagando de salário? Ou quanto que é o nosso honorário de consultor? Será que nós mostrando essa economia a gente não começa a valorizar o nosso passe? Então é isso, tá? Beleza? Então, por outro lado, aquela empresa que manda muita gente para o INSS pode ter o FAP até 2, que é o máximo. Então, se eu pegar esse mesmo fator de 0,5 a 2, que ele vai flutuando, quanto mais benefícios ele vai aumentando, podendo chegar até 2. A empresa concorrente, a empresa vizinha, ela tem o FAP 2, porque ela mandou muita gente para o INSS. E esse FAP também vai multiplicar aqueles 3%. Se você fizer na calculadora aí, 2 vezes 3, nem precisa da calculadora, né? É 6. Então essa empresa vai recolher, ao invés de 3% sobre a remuneração, sobre aqueles 500 mil, ela vai recolher 6%, é o dobro. Ao invés de 15 mil reais, ela vai passar a recolher 30 mil reais. Vejam bem, enquanto uma, pelos bons resultados da segurança, passou a recolher apenas 7.500, a outra, pelos maus resultados da segurança, vai passar a recolher 30 mil.
Olha a diferença mensal. 30 mil, 7.500. Essa diferença de dinheiro aí, que são então R$ 22.500, se eu não errei a conta de cabeça aqui, é o dinheiro, é a grana que a segurança tem na mão todo mês, numa empresa de 200 funcionários, pessoal. Uma empresa de 200 funcionários, vocês vão ter mais de 20 mil por mês na mão que vocês podem perder. Vocês, eu falo empresa, né? Que depende também de apoio da empresa para nós fazer nosso trabalho. Que vocês podem perder se não tiver um bom gerenciamento de riscos, ou podem economizar se fizerem uma boa gestão de riscos. Será que nessa empresa de 200 funcionários, tendo um papo lá com o dono da empresa e mostrando, olha, o nosso gerenciamento de riscos aqui, ele tem em jogo só de tributos 22.500 todo mês. Por isso justifica nós ter os profissionais capacitados, nós ter os melhores profissionais, e os melhores, obviamente, tem que ter os melhores salários, tem que ter as melhores remunerações, os consultores têm que ser bons, então vai ter um consultor que vai cobrar bem pelo seu serviço, porque ele está entregando resultado, está entregando redução de custo. Percebe como que a gente vai negociando com a empresa e valorizando o que a gente faz? E a gente diz, olha, empresário, são R$ 22.500 por mês aqui que a gente pode perder se nós não fizermos um bom gerenciamento de riscos. Isso aí dá uns 250 mil por ano. Isso aí em 5 anos, a gente está falando aí em 2 milhões e pouco. Em 5 anos, fazendo um bom gerenciamento aqui da segurança. Com certeza custa muito mais barato investir nas proteções e pagar um profissional foda que conhece desse assunto. É muito mais barato isso do que ficar pagando tributo. Lembrando que esses 22.500 por mês é só o FAP, multiplicando a alíquota. Só isso. Ainda, se ocorrerem os benefícios, vai ter estabilidade no emprego para um monte de gente, pode ter ação de reparação de dano moral na esfera civil, vai aumentar o absenteísmo da empresa, vai aumentar a rotatividade da empresa, pode acontecer a auditoria fiscal do trabalho e multa, pode acontecer interdição. Então, tudo isso complementa aquela grana que ele sabe que ele vai perder todo mês. Vocês ainda vão complementando a argumentação do porquê o gerenciamento de riscos é tão importante. Então, isso é o FAP, tá, pessoal? Quanto mais, eu vou explicar melhor na aula lá, com certeza, mostrando os dados todos nos slides, porque tem outras variáveis que envolvem aí, mas o FAP é isso, quanto mais acidentes que geram benefícios, mais a empresa vai elevar o imposto que recolhe sobre a folha de pagamento, e isso é uma montanha de dinheiro, beleza? Expliquei sobre o FAP, a aula ficou um pouquinho longa, como eu havia falado, então eu vou fazer em 2 aulas isso aqui, tá? Acabei de mudar de ideia durante a gravação aqui. Essa aula sobre o FAP vai ser uma aula, e eu vou fazer uma segunda aula agora, então, sobre o financiamento da aposentadoria especial, que também está ligado ao gerenciamento de riscos, e também é outra montanha de dinheiro que justifica o teu trabalho de qualidade na empresa, e que você tem que ser bem remunerado por isso, beleza? Até a próxima aula, então, eu vou te mandar em outro link a aula sobre aposentadoria especial.